pessoal, bom dia. Eu sou Claudineia, coordenadora pedagógica do projeto Bahia Produtiva, pela entidade Fundifran. E hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês algumas videoaulas falando sobre produção agroecológica sustentável. Na nossa primeira videoaula, a gente vai trazer, na primeira e na segunda, a gente vai trazer um pouco da teoria sobre o que é a produção agroecológica sustentável, como dar esse processo de transição dentro da agroecologia. Então, para falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos Luana, que é uma engenheira agrônoma, que está contribuindo com a Fundifran com o projeto, trazendo um pouco do seu conhecimento para que os agricultores familiares também aprendam um pouco mais sobre esse assunto. Então, vamos lá assistir a nossa primeira aula. Olá, eu me chamo Luana Cerqueira, sou engenheira agrônoma, estou aqui a convite da Fundifran para conversarmos um pouco a respeito de agroecologia, produção orgânica e transição agroecológica na agricultura familiar. Em primeiro lugar, a gente gostaria de desmistificar o conceito que algumas pessoas internalizaram ao longo do tempo, de que a agroecologia é um sistema de produção. Na verdade, a agroecologia ela é uma ciência muito antiga, que vem ganhando espaço e notoriedade nos últimos anos, e que ela foge àquela visão unidimensional, incluindo dimensões ecológicas, sociais, culturais, numa visão muito mais ampla do sistema, no caráter holístico. Né? A agroecologia ela exige que técnicos e pesquisadores eles valorizem o saber do camponês. Né? Esse camponês, esse agricultor que está ali, ele tem conhecimentos aprofundados a respeito da sua diversificação do agroecossistema. Ele conhece a flora da sua região, ele conhece a fauna da sua região, ele conhece os solos da sua região e como essa vegetação se comporta, a depender de qualquer modificação edafoclimática que aconteça naquele ambiente. Então, esse saber ele tem que ser construído junto com o agricultor, que é quem detém o conhecimento cultural daquela região, daquele ambiente. Né? A agroecologia ela visa compor ecossistemas complexos, com interrelações biológicas muito sinérgicas entre si, e essas interrelações desses componentes biológicos desse sistema são eles que devem criar, de acordo com os preceitos da agroecologia, a fertilidade do solo, a proteção das plantas, aumentar a produtividade, dentro desse equilíbrio criado nesse sistema. Então, a agroecologia, nesse sentido, ela não é um pacote pronto. Ela é construída a depender das características de cada ambiente que se vai trabalhar. Então, o que interessa, na verdade, é que todos internalizem quais são os seus princípios. Esses princípios, a partir do momento em que são entendidos, eles podem ser utilizados em qualquer território, em qualquer tipo de solo, em qualquer ambiente, em qualquer bioma, adaptando de acordo com as características locais. Então, ela não é um conhecimento pronto. A agroecologia está sempre sendo construída. O conhecimento está sempre sendo aprimorado e modificado de acordo com a realidade em que se encontra. Né? É considerado dentro da agroecologia que um sistema ele é produtivo e saudável quando o ambiente ele passa a se tornar resiliente. Qualquer interferência externa, qualquer estresse ou perturbação, as plantas elas têm os seus cultivos, sejam eles animais ou vegetais, principalmente vegetais, eles têm uma capacidade de se recompor maior. Então eles toleram esses estresses e o ambiente ele volta a ser produtivo e saudável, mesmo passada aquela intempérie, seja ela climática, de interferência antrópica, seja o que for. Então o seu ambiente ele encontra um equilíbrio. É só a gente pensar e comparar com o que acontece na natureza. Como é uma floresta? A gente precisa ir lá adubar, a gente precisa ir lá controlar pragas e doenças. O ambiente ele se torna resiliente. Então, aqueles componentes biológicos que estão ali, eles acabam
suprindo, né? Qualquer falta, a reciclagem das folhas das árvores, eles acabam retornando os nutrientes para o solo. Como é um sistema biodiverso, que é o que a gente vai falar dos princípios daqui a pouco, é o que a agroecologia busca. Então, você tem ali habitat para os insetos, que eles acabam não se tornando como pragas, né? Porque ele tem um habitat próprio dele. Então, a gente tem que internalizar que quando a gente faz agricultura, independente do sistema, a gente está inserindo um ambiente modificado, ela é artificial. Mesmo quando se fala em agricultura orgânica, é um ambiente artificial. Quando eu falo em agricultura orgânica, eu tenho que entender que eu não consigo, a partir do momento em que eu mudo o sistema natural para um artificial, me sustentar unicamente com meus recursos naturais. Eu tenho que criar um ambiente próprio no meu agroecossistema, para que ele se aproxime ao máximo do que é encontrado na natureza e ele se torne resiliente dentro dele. Eu tenho que fechar esse ciclo dentro dele, de nutrientes, de fornecimento de alimento para os meus insetos que não vão se tornar pragas, de abrigo para inimigos naturais, um microclima que favoreça ali a biota do solo e a vida em cima do solo também. Então, todo esse processo ele é regido por princípios. E se a gente entende esses princípios, a gente consegue aplicar dentro da propriedade. O primeiro princípio seria preservar e ampliar a biodiversidade. Por que a biodiversidade é tão importante? Né? É sobre o que a gente já começou a falar. A biodiversidade, ela auxilia na otimização do uso, que é o segundo princípio, do uso do espaço e dos recursos, ou seja, se eu utilizo vegetações com diferentes características de crescimento, com diferentes sistemas radiculares, seja eles fasciculados, esses sistemas radiculares diferentes, eles exploram de forma diferente o solo, exploram camadas diferentes do solo, né? Que permitem ali buscar os elementos que ele está necessitando em profundidades distintas, né? Quando eu diversifico o meu sistema, eu impeço, por exemplo, que uma praga que iria de um inseto que se tornaria praga por causar danos ao meu cultivo, ao meu monocultivo, digamos, de milho, quando eu ofereço outras espécies vegetais dentro daquele contexto, esse inseto ele não se torna uma praga, ele vai encontrar o habitat natural dele ali. E essa diversidade ela não precisa estar restrita só ao meu agroecossistema, ela pode estar ampliada para um sistema externo, ou seja, eu posso dividir as minhas áreas com cercas vivas, eu posso dividir as minhas áreas com quebra-ventos. Esses quebra-ventos eles diminuem as interferências de efeitos do ambiente, como o vento, ou até de outras intempéries. Eu barro a entrada, talvez, de alguns indivíduos ou insetos que não seriam favoráveis ao meu ambiente, né? Ou impeço a dispersão, vamos supor, de resíduos de produtos e insumos que venham da propriedade que está logo adjacente ao lado da minha. Então, essa diversidade ela deve ser não só do meu sistema, ela é presente não apenas no meu agroecossistema, como no sistema externo, nas bordas da minha produção, né? Então, essa diversidade ela permite que se tenha várias funções ecológicas ali. Eu tenho vegetações que elas podem servir para mim como madeira, como recurso de plantas medicinais, e não apenas no sistema produtivo. A agroecologia, a gente vai ver mais para frente, que ela tem uma visão, ela tem uma visão mais ampla. Então, ela valoriza, quando eu penso assim, eu quero seguir os preceitos agroecológicos para a minha produção, então eu preciso valorizar a inserção das mulheres no sistema produtivo, né? A inclusão de gêneros, de gerações. Então, o jovem, ele é importante nesse processo de desenvolvimento rural, porque é ele que, teoricamente, irá perpetuar todos os conhecimentos que estão presentes hoje naquela propriedade. Se ele não se fixa no campo, aquilo ali vai se perder em algum momento. Então, a agroecologia ela valoriza também a questão cultural e social, né? Então, aquilo ali, de alguma forma, precisa ser mantido, e para isso a gente precisa
criar atrativos para que essa população mais jovem ela queira ficar no campo, de maneira que ela tenha os recursos que permitam satisfazer as suas necessidades e ambições futuras, digamos, né? Então, quando eu crio um ambiente biodiverso, eu crio uma rede de favorecimentos. E há uma interação entre esses componentes biológicos, né? Eu opto por colocar leguminosas ali no meio, que vão ajudar a fixar nitrogênio, plantas que sejam propensas a associações micorrízicas, que em sua maioria elas são, mas isso também gera um favorecimento para o meu sistema. O terceiro princípio seria favorecer, quando eu penso em uma abordagem agroecológica, eu preciso pensar nesses princípios e pensar como eu vou utilizá-los tecnicamente no meu sistema. Então, primeiro, eu deveria ampliar a minha biodiversidade e preservar a biodiversidade que eu já tenho, para permitir todo esse equilíbrio que a gente está conversando. Otimizar o uso do espaço e dos recursos. Quando eu digo otimizar o uso dos recursos, quando eu uso vegetações diferentes, elas permitem, com hábitos diferentes, né, elas permitem que eu explore o meu solo, como eu falei, em várias camadas. Isso ajuda não só na absorção de nutrientes, como de água em camadas mais profundas, permite que eu tenha uma cobertura do solo mais uniforme, que cria um microclima ali naquele ambiente e evita, por exemplo, em ambientes de semiáridos, que eu tenha uma evaporação menos significativa da água dos meus solos, por exemplo, né? Quando eu falo em reciclar nutrientes, eu estou falando tanto em trazer elementos de fora do meu ecossistema, estercos, serrapilheiras, né? Como promover essa questão da reciclagem da biomassa, que é o que acontece lá no ambiente natural, numa mata, né? Os meus resíduos vegetais, eu preciso retornar para o solo, eu preciso criar um ambiente, um ciclo fechado de reciclagem de nutrientes ali no meu ambiente, para que eu necessite cada vez menos de insumos externos, né? De componentes externos. O quarto princípio da agroecologia seria conservar a água. Conservar a água eu posso fazer tanto captando a água e reutilizando, como atuando no manejo consciente e ecológico da minha irrigação, quando a minha área é irrigada, né? E como aplicando técnicas, como as que a gente já falou, que permitem que essa água ela não evapore do sistema. Então, manter um solo coberto é um dos princípios mais importantes da agroecologia, né? Permitir plantas com sistema radicular distintos que explorem camadas mais profundas do meu solo e que ali ela possa plantas adaptadas a ambientes de escassez hídrica. Isso conserva a água. Quando eu penso em colocar árvores como em sistemas agroflorestais, por exemplo, eu vou pensar em um ambiente semiárido. Falando do ambiente semiárido, por exemplo, eu vou ter que incluir ali um umbuzeiro, que é uma planta que vai estar ali, dificilmente ela vai não estar resiliente a isso. Então, eu tenho que conservar a minha água, principalmente porque a maioria dos sistemas, se eu estou falando de pequena propriedade, eu não tenho, muitas vezes, acesso a recursos para irrigar a minha área, então eu tenho que aproveitar os recursos hídricos que eu preciso conservar a minha água em situ. Se eu tenho cursos d'água na minha propriedade, eu preciso cuidar da minha mata ciliar, né? Por que mata ciliar? É como os cílios que protegem nossos olhos, né? Eu preciso preservar uma mata na margem dos meus cursos d'água para que, acontecendo um processo, digamos, de uma chuva muito forte, não cause uma erosão do solo, no sentido que ele consiga carregar aquele solo e contaminar aquela camada superficial do solo e contaminar as minhas águas ou assorear os meus cursos d'água, né? Quantos cursos d'água a gente percebe por aí que eles são extintos com o tempo, né? Então, eu preciso cuidar da conservação in situ da minha água também. Quando eu falo em proteção de cultivos, aí voltando ao primeiro princípio da biodiversidade, eu estou falando em criar um ambiente ali que ele mesmo se autofavoreça. Então, eu protejo o meu cultivo quando eu implanto quebra-ventos e barreiras, cordões vegetais no entorno da minha propriedade, quando eu permito colocar
componentes biológicos, componentes vegetais naquele meu ecossistema ali, que eles vão tanto atrair os meus insetos que podem se tornar como os meus inimigos, então evita que esses insetos se tornem pragas para os meus cultivos, como de habitat para inimigos naturais, né? Então, o sistema ele acaba se equilibrando. Se eu tenho inimigos naturais, uma população equilibra a outra. Eu tenho presa e predador, não é verdade? Então, assim, a gente tem que criar condições, resumidamente, que o próprio ambiente ele se torne resiliente, que ele se equilibre. Esses são os princípios da agroecologia de verdade, né? E pensando nesses princípios, eu preciso pensar quais são os elementos técnicos para uma estratégia agroecológica. Então, falando lá do primeiro princípio da biodiversidade, eu preciso conservar e regenerar os meus recursos naturais. Então, eu tenho 2 elementos técnicos principais. Eu preciso pensar em conservar e regenerar os meus recursos naturais, e eu tenho que manejar os meus recursos produtivos. Né? Eles precisam estar interligados, na verdade, mas eu preciso, como eu estou criando um ambiente, um sistema artificial, eu preciso saber como eu vou manejar os recursos desse sistema produtivo e também como conservar e regenerar os recursos que eu já tenho naquele ambiente naturalmente. Então, esses recursos naturais são o que? O solo. Quando eu evito processos erosivos, deixando meu solo coberto, plantando em curva de nível. Eu estou conservando meu solo. Ao mesmo tempo, quando eu conservo o solo, eu conservo a minha água. Então, a gente citou o mecanismo daqui de como eu devo conservar minha água. Esse também é um recurso natural. Eu preciso conservar as minhas espécies endêmicas, as minhas espécies nativas, seja de flora ou de fauna, e que são benéficas, tanto como habitat de inimigos naturais, como eu falei, como ela me presta diversos serviços ali naquela natureza. Né? Então, eu preciso preservar o meu germoplasma, aquelas espécies que são adaptadas ao meu sistema produtivo, à minha região. Evitar ao máximo, enquanto eu puder, espécies exóticas. Se eu preciso incorporar uma espécie, ela precisa estar adaptada àquela região, eu preciso pensar muito. Mas, a princípio, eu preciso prezar pela preservação do que eu já tenho, antes de incluir qualquer outra espécie que, de antemão, talvez não esteja adaptada àquele ambiente. E como eu manejo meus recursos produtivos? A gente vai lembrar dos princípios. Então, quando eu internalizo os princípios, eu sei qual é o elemento técnico que eu vou usar. Então, eu diversifico a minha produção, né? Eu imito a natureza, como é que ela se equilibra sem precisar da interferência do homem. Então, eu diversifico a minha nutrição. Eu promovo a reciclagem de nutrientes e, consequentemente, da matéria orgânica, que é um elemento fundamental no processo de visão agroecológica de um sistema, né? Minha regulação biótica, é o que a gente está falando. Esse equilíbrio, né? Do controle biológico natural e artificial. Eu posso também estar inserindo elementos externos. Hoje em dia, o controle biológico de pragas e doenças já é uma realidade, né? É preciso também internalizar que a agroecologia ela precisa estar baseada, em primeiro plano, na mudança de processo, né? No meu manejo. Mas, se for necessário, eu preciso também, como eu estou criando um ambiente artificial, lançar mão de controles artificiais, de caudas naturais, de um inseticida biológico. Em alguns momentos extremos, são quando o meu ambiente ele não consegue se autoequilibrar, eu preciso lançar mão do conhecimento que eu tenho para inserir mecanismos de controle de qualquer modificação negativa que venha acontecer naquele ambiente. Então, o sistema é muito mais complexo do que uma agricultura convencional, porque ele te exige um conhecimento maior a respeito dos elementos que você está manuseando ali, manipulando. Então, a agricultura convencional e a agricultura orgânica, elas entram em contrapontos muito, muito específicos. A agricultura convencional, por advento da Revolução Verde, ela considerava para fins cultiváveis as áreas que fossem mais planas. A gente tem como exemplo aí que o centro-oeste do nosso país, né, ele é um dos mais explorados
em se falando de agropecuária, né? O Cerrado ele vem sendo extremamente devastado, né? Não que outros ambientes não estejam, mas as áreas são planas, elas são irrigáveis, então elas são mais fáceis de manipular dentro desse sistema aí convencional. A agroecologia não, quando eu falo em implantar a agricultura orgânica com um viés agroecológico mais forte, né? Eu preciso pensar, não que na agricultura orgânica em si, alguns agricultores não trabalham com monocultivo, mas vocês precisam pensar que quando a gente internaliza a visão agroecológica de verdade, eu estou fazendo muito mais do que produzindo um alimento saudável, né? Eu estou pensando no todo. Eu tenho uma visão que eu preciso favorecer para o produtor um ambiente para ele que seja agradável, né? Eu preciso pensar na parte social. A agroecologia ela pensa em explorar ambientes diversos, até áreas degradadas e extremamente declivosas, né? Os sistemas agroflorestais eles são aí para ser utilizados como estratégia de exploração dessas áreas, né? Então, focar principalmente em policultivos, explorar áreas diversas, inclusive essas áreas marginais, que a priori a agricultura convencional ela deixa de escanteio, né? A agricultura convencional ela é altamente dependente de agroquímicos e de maquinários, enquanto a agricultura orgânica, quando a gente busca um equilíbrio ali do próprio sistema e quando precisa lançar a mão de um controle externo, é o controle biológico, são corretivos orgânicos, deve-se priorizar. A agricultura convencional está baseada no desenvolvimento tecnológico de empresas privadas, né? Enquanto a agricultura orgânica ela tem um envolvimento muito grande de organizações não governamentais, né? Os movimentos sociais tiveram e têm um papel muito intenso nessa construção de conhecimento agroecológico, né? Nessa mudança de paradigma e de pensamento que muitos estão abraçando. Quando eu penso em agroecologia, eu penso numa comunidade atuante. Então, eu tenho que pensar, em primeiro lugar, não individualmente. Eu sou um agricultor orgânico com viés agroecológico. A agroecologia ela estimula uma organização social dentro das comunidades. Precisa ser um trabalho cooperativo, porque eu preciso abranger o meu ambiente como um todo. Como é que eu vou preservar os meus recursos naturais, os meus cursos d'água, as minhas bacias hidrográficas, o meu ambiente externo, se todos os elementos que compõem aquele cenário não estão convergindo para uma mesma ideia, principalmente de um caráter coletivo, né? Então, ela induz o envolvimento da comunidade. Na agricultura convencional, o técnico ele chega lá como um detentor de informação. Então, a informação ela vem de cima para baixo e se joga lá. A agricultura orgânica, como a gente já falou anteriormente, ela valoriza o uso extensivo de conhecimento tradicional. O que é que o agricultor já conhece daquele sistema que a gente pode utilizar e conversar e decidir junto? A distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.